bem-vindos ao episódio 105 do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Eu aviso desde já que a probabilidade de eu estar extremamente lerda hoje é muito grande porque eu dormi para aí 2 horas. Eu não sei se contei no episódio passado, eu acho que não, mas eu sou oficialmente pela primeira vez em 2 anos e 1 mês uma mãe que não dá de mamar. É verdade, finalmente conseguimos alcançar o tão desejado desmame. Eu juro, eu nunca pensei na vida dar de mamar durante 2 anos. Eu lembro-me bem, tipo, quando estava grávida, eu sempre soube que queria dar de mamar, mas eu pensava, bem, se eu conseguir dar de mamar 6 meses, que é o tempo em que um bebê só mama, tipo, não come comida sólida, não bebe água, só bebe leite. Se eu conseguir dar de mamar durante esses 6 meses já é grande vitória para mim, porque, por exemplo, a minha mãe nunca conseguiu dar de mamar e eu, sei lá, tinha medo que fosse algo genético, sei lá, tipo, que por ela não ter conseguido eu tivesse uma maior propensão a não conseguir também. Mas eu pensava, ok, se eu conseguir os 6 primeiros meses é top, mas o meu objetivo final era conseguir dar durante 1 ano, mas para mim a ideia de dar de mamar durante o ano era bem, fogo, se eu conseguir, sou ganda campeã. E claro que com isto eu não quero dizer que mães que não dão de mamar não são campeãs, quer por não quererem, quer por não conseguirem. Mas pronto, como era um objetivo para mim e que eu adivinhava, não sei porquê, a probabilidade, na minha cabeça a probabilidade de falhanço era bué da grande. Então, para mim, imaginar dar de mamar durante 1 ano era tipo ganda festa mesmo, tipo, se eu conseguir vai ser... era uma coisa muito distante na minha ideia. E a verdade é que foi mais ou menos, coincidiu mais ou menos com o Duarte fazer 1 ano. A amamentação deixou de ser uma coisa prazerosa para mim. Eu sempre gostei de dar de mamar, sempre foi, nos primeiros meses então, era muito cansativo, era muito exaustivo, era uma prisão autêntica, mas era algo que eu queria muito e gostava, apesar de tudo, gostava muito daquele momento, ele pequenino, ali agarradinho a mim, depois olhava para mim com aqueles olhinhos e... Quem já deu de mamar sabe do que é que eu estou a falar e eu gostava muito desse momento, dessa conexão, até porque, vou ser sincera, isso acabava por ser uma altura em que eu sabia que ele ia estar calmo, em que muito provavelmente iria adormecer. Isso era bom, porque enquanto ele dormia eu estava a ver filmes, a ver séries, estava minimamente descansada. Não vou negar que essa parte também não era apelativa, porque era. Mas a partir do momento em que ele fez mais ou menos 1 ano, claro, não sei se foi ao certo, mas mais ou menos por essa altura, dar de mamar para mim começou a ser um esforço. Não só durante o dia, porque o dar de mamar em livre demanda, que era o que eu fazia com ele, ou seja, era só ele pedir, eu dava, independentemente da hora, independentemente do sítio. Isso acabava por interferir muito, por exemplo, com a roupa que eu usava. Eu podia-me apetecer vestir uma blusa de gola alta ou um vestido sem botões e não podia, porque a probabilidade de eu ter de pôr as maminhas de fora para lhe dar era muito grande. Eu tinha que pensar, antes de sair de casa, nas roupas que eu podia e não podia vestir. E isso pode parecer um problema super pequeno, e de certa forma é, mas quando se arrasta durante muito tempo, acaba por afetar-nos de alguma forma. E vindo a seguir à gravidez, que também é um período em que nós não conseguimos usar a roupa que queremos, porque temos uma barriga gigante, temos o corpo muito diferente. Eu lembro-me de, durante a gravidez, eu ter umas saudades gigantes de usar calças de ganga de cintura subida, porque obviamente é uma coisa que não dá para usar grávida. E por mais que uma pessoa saiba que é uma coisa temporária, chega uma altura que é do género, tipo, fogo, eu só quero usar roupas que eu realmente gosto, com que me identifique. E durante a amamentação isso acontecia muito também. Então pronto, começou por aí, por esse pequeno incómodo durante o dia, e depois passou para o incómodo durante a noite, porque o Duarte dorme connosco na cama desde o primeiro dia de vida, também, e durante este tempo todo com acesso ilimitado às minhas maminhas. Mas se antes ele dormia sempre muito quietinho, só tinha que pôr a mama acessível, ele acabava por adormecer na mama e ficava ali. A partir do momento em que ele começou a ficar um bocadinho maior e mais ágil,
ele mexia-se mais e depois começou, ou seja, eu durante o tempo todo em que dei de mamar, durante 2 anos, eu não podia dormir na posição mais confortável para mim, porque se ele me pedisse a maminha, eu tinha que me pôr numa posição em que as maminhas ficassem acessíveis, não é? Que desse para ele estar a mamar. Muitas das vezes, inúmeras noites, eu dormi com o braço direito completamente dormente. Ou seja, já tinha muitas dores nas costas, no corpo, e irritava mesmo o facto de, às vezes, querer torcer o corpo para o outro lado, virar-me para o outro lado e não poder, até porque parece que ele tinha um sensor sempre que eu me virava ao contrário, porque ele não estava a mamar e estava a dormir, e eu virava-me para o outro lado para mudar de posição, ele sentia e pedia a maminha e eu tinha que voltar à posição que tinha estado a noite inteira, e parece que não, mas é uma coisa mesmo muito, muito chata e começa mesmo a afetar os nossos músculos, o nosso corpo. Eu já tinha dores de costas o dia inteiro por causa disso. E depois, para além disso, ele começou com um vício muito chato de estar constantemente a mudar de mama, ou seja, ele estava 30 segundos na mama direita, depois passava para a mama esquerda, mama direita, mama esquerda, isto inúmeras vezes até ele adormecer profundamente. Então eu estava sempre assim. Estão a ver os jogadores de futebol quando estão a dar toques de peito na bola? Era tipo isso, só que a minha bola era o Duarte. Então isso fazia com que eu nem sequer conseguisse estar a dormir, percebem? Então eu já estava mesmo desesperada por deixar de mamar, por deixar de dar de mamar, desde que ele tinha 1 ano, e depois, mais ou menos no fim do verão, eu decidi deixar de dar de mamar durante o dia, porque ele já passava o dia quase todo na creche, então eu pensei, ok, ele só mama aqui 10, 15 minutos quando volta da escola porque tem saudades, e depois mamava só para adormecer e durante a noite. Então eu pensei, ok, vou eliminar estas mamadas que ele faz de manhã e depois da escola, porque eu sabia que ele ia se adaptar minimamente rápido. E foi o que aconteceu. Ele, ao fim de 2, 3 dias, já tinha percebido que não havia mais maminha durante o dia, e ficámos só com a amamentação noturna para adormecer e durante a noite. Mas pronto, eu fui adiando, por mais que eu já não quisesse dar de mamar durante a noite há meses, provavelmente desde do verão. Era uma coisa que eu pensava diariamente: eu tenho que deixar de dar de mamar, porque já era mesmo um martírio para mim. Ao mesmo tempo, a amamentação acaba por dar jeito em muitas situações, porque é quase uma certeza de que o bebê se vai acalmar. É uma espécie de superpoder que as mães que amamentam têm, de ok, ele está a chorar, eu não faço ideia do que é que ele quer, já tentei tudo, vou dar a maminha porque ele vai acalmar-se. E acalmava-se mais de 90% das vezes. Então eu acabava por me encostar a esse superpoder, como eu disse, porque me dava jeito muitas vezes, principalmente no verão, que eu passo muito tempo sozinha com ele, porque o Ricardo trabalha no Algarve. Então fui adiando, e depois o Ricardo já cá estava há tempo inteiro, já não era verão, e eu continuei a adiar, porque continuava a ver que o Duarte precisava muito da maminha para adormecer, e que acordava várias vezes durante a noite para mamar também. Então eu pensei, fogo, vai ser muito difícil ele perceber que eu já não vou dar de mamar, vamos ter semanas de noites horríveis em que ele vai acordar a chorar, a querer maminha, não vou dar, ele vai chorar ainda mais e vai ser difícil voltar a adormecer. Eu fiz assim um filme de terror autêntico na minha cabeça do que seriam as noites a partir do momento em que eu recusasse dar mais de mamar. Então fui adiando até ficar doente. Lembram-se de eu ter falado da minha semana e meia de doença extrema? Olhem, foi nessa semana que eu decidi desmamar, e não foi nada planeado. Eu simplesmente, antes de todos nós ficarmos doentes, foi o Duarte que ficou doente. Então nessa noite, eu acho que agora estou a falar disto e eu acho que já partilhei isto convosco.
Mas pronto, recapitulando, durante essa noite ele teve a mamar a noite inteira sem parar e chegou uma altura que eu já não aguentava mais e recusei dar de mamar o resto dessa noite. E depois, quando acordei, pensei, ok, já que eu recusei esta noite, vou aproveitar a embalagem e vou continuar a recusar agora nas próximas noites. Então foi isso que fiz e acabou por ser muito mais fácil do que eu alguma vez previ. Claro que as primeiras 2 noites foram sim mais chatas, também por ele estar doente, mas ele acabou por aceitar muito rapidamente. Substituímos a maminha pelo biberão com leite de amêndoa e festinhas ou mão dada. E ele adormece muito mais rapidamente, dorme muito mais durante a noite, ou seja, ele em boas noites, ele já dormiu 11 horas seguidas, ou as mais comuns ele acorda uma vez para beber mais um bocadinho de leite e está tipo acordado literalmente durante 2 minutos e volta a adormecer sozinho sem eu ter de fazer nada. Então, desde que eu deixei de dar de mamar, tenho dormido muito melhor. Mas esta noite houve uma variante na nossa rotina. E as rotinas para os bebés são muito, muito, muito importantes, porque o facto de eles saberem o que esperar faz com que primeiro estejam mais calmos, mais tranquilos, e que façam as coisas como deve ser, sem estarem transtornados, sem sentirem... Nós próprios, às vezes, quando ou vamos viajar ou dormimos na casa de alguém que não é comum, temos mais dificuldade em adormecer ou acordamos mais vezes. Pronto. E esta noite, diferente de todas as últimas noites dos últimos meses, tivemos que adormecer sem o Ricardo estar cá em casa, porque o Ricardo foi a um concerto com o melhor amigo dele. Então pronto, essa rotina de irmos os 3 para a cama modificou-se. Então eu acho que foi mesmo... Ele tem estado mais sensível nos últimos 2 ou 3 dias, não sei bem porquê, não precisa ter uma razão, às vezes é assim, tanto nos bebés como nos adultos. Ele já tem estado mais sensível nos últimos dias, mais suscetível, mais birrento, entre aspas, eu não gosto muito desta palavra, mas pronto. Está assim mais com o choro fácil, está mais irritado, está a lidar menos bem com a frustração. Então, de repente, ontem ele ir para a cama e a perceber-se que não estava lá o pai, e nós temos um hábito, uma tradição, entre aspas, de cama, que é, antes de dormir, bebemos todos água ao mesmo tempo e fazemos um tchim-tchim, e ele adora isso, aliás, é sempre ele a pedir. E foi nessa altura do tchim-tchim que ele se apercebeu que não havia tchim-tchim por parte do pai, porque o pai não estava cá, que ele começou a chorar imenso, chorou, assim mesmo um choro de tristeza, e ele adormeceu a chorar. Ele até adormeceu rápido porque estava muito, muito cansado, mas adormeceu a chorar, foi super triste. E pronto, acabou por adormecer durante umas quantas horas seguidas, mas a noite foi muito turbulenta, ele acordou muitas vezes, e eu nunca consegui adormecer a 100%, então eu estou aqui quase com uma direta. Mas pronto, olhem, faz parte de ter filhos e isto cada vez já de ficar melhor, portanto... mas pronto, isto para dizer que estou, se calhar assim, com uma energia mais em baixo, e provavelmente vou-me atrapalhar a falar ou vou perder raciocínios, porque não dormir faz-me muito mal, faz uma diferença muito grande na forma como eu falo e como eu penso. Mas pronto, olhem, voltando um bocadinho atrás, e nesta questão toda do desmame, que era uma coisa que eu... E desculpem se isto for uma seca para vocês, eu sei que há muita gente que não se interessa minimamente por este tipo de temas, mas olhem, foi o que eu me lembrei de falar hoje e o que teve na minha mente nos últimos dias, portanto, desculpem. Quer dizer, não vou pedir desculpa porque, enfim, vocês percebem o que eu quero dizer. Mas pronto, esta questão toda do desmame já era uma coisa que eu queria há muito tempo, porque já era incómodo para mim, fisicamente, psicologicamente. Eu até já, quando via a beber água, ou leite, ou seja o que for, assim, através de uma palhinha, ou assim, que ele me metia a boquinha, assim, com aquele biquinho, que era quase a mesma posição que ele colocava à boca quando era para mamar nas minhas maminhas, não é? Já o facto de olhar para ele com a boca nessa posição me dava quase um sentimento de aversão e repulsa, portanto, eu já estava mesmo num ponto de não aguentar mais dar de mamar, mas ao mesmo tempo que
esta questão toda do desmame tem sido um alívio para mim. Eu sinto-me muito mais livre, muito mais solta, durmo muito melhor. Então é um alívio nesse sentido, mas ao mesmo tempo é também um sentimento de perda. E eu já falei várias vezes convosco aqui na minha difícil forma de lidar com o final das coisas, em geral. Tanto as coisas grandes, como tipo a morte de alguém, como coisas pequeninas, como o dar de mamar pela última vez, ou sei lá, a última vez que eu fui levar o Duarte à escola e estava lá a antiga educadora dele, que eu gostava muito, ou quando eu mudo de casa, a última vez, eu tenho marcado na minha memória a última vez que fechei a porta de todas as casas em que morei. Percebem? Tipo, eu no momento em que estou a fechar a porta e sei que já não vou voltar para dentro daquela casa, é quase como se eu ativasse o modo de gravação dos meus olhos, porque eu tipo, quero mesmo não me esquecer daquilo. Porque se eu não me esquecer, é quase uma forma de perpetuar a existência daquilo no tempo. Então eu tenho assim a memória visual das portas a fechar e do interior da casa a ficar cada vez mais estreito conforme a porta vai fechando, porque sempre que eu estou a fechar a porta eu estou a pensar, tipo, eu nunca mais vou voltar a ver esta casa por dentro, nunca mais vou voltar a viver aqui. E eu tenho muita dificuldade em lidar com esse tipo de coisas. A passagem do tempo, vocês sabem, é tipo o tema principal deste podcast e da minha vida no geral. E eu, quando dei o nome a este podcast, não estava à espera disto ser um tema constante na minha vida. Acho que ainda não tinha percebido nessa altura, há 3 anos atrás ou mais, que o tempo era uma coisa tão central na minha existência. Mas tanto é que eu acabei por dar um nome ao podcast com a temática do tempo, e acaba por ser uma temática que eu acho que em todos os episódios acabo por abordar de uma forma ou de outra, mais direta ou mais indireta, porque é algo que mexe, que eu gosto, que mexe mesmo comigo. Então, eu acho que isto é uma vertente da maternidade de que não se fala muito, porque toda a gente fala no quão mágico é, e é mesmo, ver o nosso filho, o nosso bebê a fazer coisas pela primeira vez, a vê-lo a tornar-se cada vez mais capaz, cada vez mais autónomo, cada vez mais independente. E é mesmo mágico ver isso a surgir. É o que eu digo, ver uma pessoa a surgir do zero é magia. E vocês poderem, se forem mãe ou se forem pai ou se forem um amigo ou um familiar que esteja muito presente na vida de uma criança, assistir a isso de camarote é muito especial, porque vocês começam a dar valor a coisas que vos passava despercebidas, começam a ver o mundo de outra forma. Por exemplo, coisas como ir à praia. Eu sempre gostei de ir à praia, mas ir à praia para mim já era uma coisa banal, porque eu já vou à praia desde sempre vivi num sítio com praia, era uma coisa muito garantida para mim, e eu, por mais que goste de lá ir e que eu adoro o mar, e o mar traz muita calma e muita paz, mas é diferente a partir do momento em que, por exemplo, o ano passado eu fui muito à praia com o Eduardo, que ele já tinha tipo 1 aninho e meio, mais ou menos, já tinha noção das coisas, já se divertia. E de repente eu ia para a praia e comecei a olhar para tudo de forma diferente, porque, por exemplo, ele tinha um fascínio e ele adora brincar com a areia. E eu, que sempre odiei a areia da praia, de repente ia para a praia, eu sabia que ele ia gostar da areia, e de repente eu olhava para a areia com outros olhos, porque eu percebia as infinitas possibilidades de brincadeiras que dá para fazer na areia, percebem? Dá para fazer construções, dá para fazer buracos, dá para enterrar as pernas, dá para pegar na areia e vê-la escorrer pelas mãos. E para uma criança que nunca viu nada e que está a absorver tudo e a ver tudo pela primeira vez, é tudo mágico, e de repente vocês estão a ver o mundo através dos olhos dela, e isso é muito especial. E vê-la dizer as primeiras palavras, a dar os primeiros passos, a comer pela primeira vez, as primeiras vezes são mesmo muito, muito especiais, e fala-se muito sobre isso porque realmente são especiais e muito bonitas. Mas outra vertente disto tudo, que pouca gente, ou de que se fala pouco, são as últimas vezes. As últimas vezes em que o bebê faz isto, a última vez em que vocês, enquanto mães ou pais, fazem certas coisas, a última vez que vocês tiram uma fotografia com a barriga de grávida, a última vez em que
vocês dão de mamar e pode ser uma coisa planeada como pode ser uma coisa repentina, e as últimas vezes têm esta carga do fim, não é? Como eu falei antes, mas para além desta carga do fim tem também a carga do inesperado, porque vocês nunca sabem quando é que vai ser o último dia em que o vosso bebê não fala, porque a primeira palavra surge inesperadamente, pode surgir a qualquer momento, e de repente ele já disse uma palavra e de repente passa a ser um bebê que já diz uma palavra, um bebê que já fala, percebem o que eu quero dizer? Ou de repente vocês nunca sabem quando é que o vosso bebê vai gatinhar pela primeira vez, e de repente, a partir do momento em que ele gatinha pela primeira vez, ele vai passar a ser um bebê que gatinha e vai deixar de ser um bebê que não gatinha. E eu sei que isto pode parecer parvo para quem não é pai ou mãe, ou para quem não dá esta importância a este tipo de coisas, mas para quem dá é uma coisa muito... É literalmente um misto de sensações, porque ao mesmo tempo que vocês ficam super orgulhosos do desenvolvimento do vosso filho, e muito entusiasmados pelo futuro e pelas coisas que ele vai aprender a fazer cada vez mais, cada vez melhor, ao mesmo tempo é uma despedida, cada coisa nova que eles aprendem a fazer. E eu tenho aqui, e vou já passar, isto não é muito comum, mas tem tudo a ver com isto, portanto eu vou já dizer a frase lindinha da semana, que é do livro da Capicua, que eu vos falei no episódio anterior. O livro chama-se Aquário e é um livro com vários textos, várias crónicas sobre imensas coisas, e o último capítulo, que foi o que eu mais gostei, é sobre maternidade, porque a Capicua foi mãe há 3 anos, acho eu, e ela tem pensamentos e reflexões muito bonitas sobre a maternidade. E uma das frases que mais me marcou, e tanto que quis trazer aqui como a frase lindinha da semana, é justamente sobre isto que eu vos estive a falar agora. E era uma coisa sobre a qual eu já tinha pensado, mas nunca tinha conseguido pôr em palavras. E quando li esta frase, fez todo sentido. Sabem, quando vocês leem algo de alguém ou ouvem algo de alguém que é do género tipo, é isso que eu sinto e nunca consegui pôr em palavras. Então a frase é a seguinte: a maternidade tem tanto de descoberta como de luto. Cada parto é uma partida, cada novidade é uma despedida. E esta última frase, do cada parte é uma partida e cada novidade é uma despedida, entranhou-se no meu cérebro porque fez tanto sentido para mim, porque é literalmente o slogan disto que eu sinto, de lidar com o fim. Cada coisa nova que ele aprende a fazer é uma coisa antiga que ele vai deixar de ser ou deixar de fazer. E eu, por exemplo, uma das memórias que eu guardo com mais carinho e que está mais entranhada na minha memória, provavelmente, e tenho quase a certeza que já partilhei aqui convosco em determinado episódio, foi: o Duarte tinha por aí 4 meses. Eu acho até que foi precisamente no dia em que ele fez 4 meses de vida, o momento em que ele se apercebeu e descobriu que tinha mãos. Porque os recém-nascidos têm esta particularidade de não perceberem nada, né? Eles nem sequer, até aos 3 meses, eles nem sequer têm noção de que já nasceram. Então o mundo para eles é tudo muito estranho, muito abstrato, e eles próprios não têm noção do seu próprio corpo. A coisa que eles mais conhecem no mundo é o corpo da mãe, a voz do pai, e não têm noção deles próprios, não têm noção do seu corpo. Então, de repente, eu lembro-me perfeitamente que estava a fazer a cama do quarto, e ele estava no chão, naqueles parques de bebés. Estão a ver que é um tapete e depois tem sininhos por cima para eles estarem entretidos, estarem a ver, tentarem tocar. E de repente ele esticou o braço e tocou num dos penduricalhos desse parque e percebeu que tinha conseguido alcançar algo, e de repente ele vira as mãos para ele próprio e começa assim a passar as mãos em frente à cara e a rodar as mãos, e a partir desse momento ele começou a querer agarrar coisas, que era algo que ele nunca tinha feito, percebem? Então de repente eu vi ali surgir uma nova capacidade, uma nova noção que ele tinha dele próprio, e foi a última vez na vida, antes desse momento, foi a última vez na vida em que eu tive um bebê que não tinha o reflexo de agarrar coisas, percebem? Porque a partir do momento em que ele se apercebeu que tinha 2 mãozinhas, ele começou a querer usá-las.
E por mais que isso tenha tudo de belo, são pequenas despedidas que nós temos de nos habituar a ter e que não nos preparam, porque não nos dizem, ok, claro que nos dizem que um bebê por volta dos 6 meses começa-se a sentar, mas os bebés são todos diferentes, as pessoas são todas diferentes e têm ritmos diferentes para tudo, ou seja, vocês não sabem se o vosso bebê se vai começar a sentar com 5 meses e 2 semanas ou com 6 meses e 3 semanas ou com 8 meses, percebem? Então, como não se podem preparar para essa despedida, para esse absorver do antes e o aceitar do depois, é tudo muito abrupto e vocês têm que fazer uma espécie de luto e despedirem-se dessas pequenas coisas e dessas pequenas características. E eu sempre, como tenho esta particularidade de lidar mal com o fim das coisas, independentemente da idade dele, eu sempre tive muita atenção a isto de deixa-me olhar bem para ele, porque ele agora está assim e faz isto, mas daqui a 1 ou 2 semanas ou daqui a não sei quantos meses ele vai estar completamente diferente. Mas como o primeiro ano de maternidade para mim foi muito complicado, eu tinha mais dificuldade em ver beleza na maternidade, pronto. Então, certos momentos eu acabava por não absorver tanto porque eu só queria que ele crescesse, percebem? Porque estava a ser muito difícil para mim. Agora, nesta fase, o Duarte tem neste momento 2 anos e 1 mês, eu estou a adorar esta fase, porque ele já fala imenso, tem muita piada, já tem personalidade, faz coisas muito giras, muito engraçadas e ao mesmo tempo que ainda é muito pequenino. Então é a primeira vez, desde há umas semanas para cá, é a primeira vez nesta viagem da maternidade que eu tenho saudades de coisas que ainda não acabaram. Percebem esta sensação? Enquanto ele era muito pequenino, a única coisa em que eu senti saudades, que eu senti essa falta, mesmo enquanto ainda não tinha acabado, que eu já sentia falta, eram 2 coisas, na verdade. Uma era o amamentar, que eu gostava muito, muito no início e sabia fogo. Estava sempre a pensar nisto. Um dia em que eu deixo de mamar, em que eu deixo de dar de mamar, vou sentir muitas, muitas saudades. E sei que vai ser uma coisa que agora ainda não, porque ainda é muito recente, mas eu sei que daqui a 1 ano ou daqui a 20 anos eu vou olhar para trás e pensar, fogo, que saudades, aquilo era mesmo bonito, mesmo especial. E outra coisa era quando o Duarte adormecia no meu colo, assim, na vertical, que fica assim. Estão a ver os macaquinhos quando se agarram às árvores, às mães ou às pessoas, assim, tudo muito misturado com o outro corpo. O Duarte, sendo bebê, não é? Quando adormecia no meu colo, ficava em peso morto e ficava ali meio que mesclado comigo. E eu, desde o primeiro dia, que senti saudades disso, mesmo enquanto isso ainda acontecia. E agora é muito mais raro. Ainda acontece de vez em quando, mas é muito mais raro. E já tenho muitas saudades. Mas pronto, eram as únicas coisas sobre as quais eu sentia essa nostalgia antecipada. E agora, com esta idade que eu estou a gostar muito, esta fase do crescimento dele, eu estou constantemente a sentir saudades de coisas que ele ainda faz. Por exemplo, agora que deixei de mamar, ele adormece de forma completamente diferente e é muito fofo a forma como ele adormece agora, porque antes ele agarrava-se à minha maminha e acabava por adormecer eventualmente. E demorava muito tempo, então eu acabava por pegar num livro, pegar no telefone e estar um bocado mais distante desse momento, principalmente a partir do momento em que eu já não queria bem estar a dar de mamar. Agora não, ele adormece muito mais rápido e pede outro tipo de conforto, então muitas vezes ele deita-se ao meu lado, assim de barriguinha para baixo, tipo estrelinha do mar, estão a perceber? E fica a olhar para mim e pede para eu lhe dar a mão. E uma das coisas que eu me tenho mais emocionado nos últimos tempos é ver a mãozinha dele agarrada à minha. E ele tem ainda uma mãozinha tão pequenina e mãos de bebê são a coisa mais fofa do mundo. Então eu fico a olhar para aquela mãozinha agarrada a mim e a ver que é tão pequenina ainda, mas a saber que daqui a não sei quanto tempo ele vai ser muito maior e provavelmente vai ter as mãos bem maiores que as minhas e saber que ele nunca mais vai ser tão pequeno quanto é agora
é uma coisa que por um lado me entusiasma, claro, porque eu quero que ele cresça e que seja saudável e se torne um adulto super inteligente e feliz e não sei o quê, mas ao mesmo tempo é triste nós olharmos para os nossos bebés pequeninos e pensarmos, tipo, ele amanhã vai ser maior do que é agora, ele daqui a meia hora é maior do que é agora, e queremos absorver cada detalhe, cada milímetro, cada segundo para tentar congelar isso na nossa memória para sempre, para termos acesso a isso como uma forma de amenizar as saudades que já sabemos que vamos sentir. Então é algo que não se fala muito, percebem? Esta questão de lidar com as últimas vezes das coisas que os nossos filhos fazem, que nunca sabemos quando é que vão ser. E para além disso, outra coisa que eu sinto que também fala-se um bocado, mas na questão, na vertente romantizada da coisa e não na vertente mais dramática. E eu já tinha pensado muito sobre isto e ontem estava a ver, no meio das minhas insónias, estava a ver um TikTok que me apareceu de uma rapariga que era mãe e que estava a falar sobre ter visto um TikTok de uma mulher que fez uma lista gigantesca de todas as razões para não ter filhos, ou de todas as razões que pessoas que não querem ter filhos acham válidas para suportar essa decisão. E ela dizia que era assim uma lista muito, muito grande, vocês faziam scroll, aquilo nunca mais acabava. E que ela mesmo assim disse que faltava uma razão para uma pessoa poder não querer ser mãe, ou querer... esta frase soa estranha, vocês sabem o que é que eu quero dizer, não é? E essa razão era o risco que é alguém que tem filhos, não é? Que quer ter filhos, o risco que é escolher amar tanto alguém, amar tanto alguma coisa, porque o amor que se sente por um filho é uma coisa tão grande, é tão visceral, é tão cá de dentro que chega a ser assustador. E eu penso muito sobre isso desde que fui mãe, que é vocês terem esta coisinha frágil, não é? Que depende muito de vocês, ou totalmente, se for muito pequenino, e vocês saberem, aconteça o que acontecer com esta criatura, eu nunca mais vou voltar a ser a mesma. Primeiro porque a partir do momento em que nos tornamos mães, tudo muda. A nossa forma de olharmos para nós próprias, de lidarmos com os outros, de ver o mundo, de encarar as coisas, muda tudo, mesmo. E eu sou uma pessoa completamente diferente do que era há 3 anos antes de engravidar e principalmente desde há 2 anos, a partir do momento em que o Duarte nasceu. E vocês sabem, terem a noção de que vocês, se tudo correr bem e o vosso filho ou filha crescer, for um adulto saudável e morrer velhinho depois de vocês nunca mais vão ser as mesmas pessoas, porque ele nasceu e ele já está cá e mudou tudo em vocês e na vossa vida. E depois é na questão mais dramática da coisa, que é, se alguma coisa de mal acontece ao vosso filho, sejam doenças, ou seja, mais dramática ainda, e por exemplo, eu sei que isto é muito dramático de se falar e duro, mas é o que é. Se o vosso filho morre, vocês sabem que uma parte de vocês vai morrer também, que por mais bem resolvidos que vocês sejam, por mais terapia, por mais que vocês consigam, entre muitas aspas, dar a volta por cima, vocês nunca vão conseguir ultrapassar a morte de um filho. Eu acho que é algo que literalmente é impossível. Vocês podem continuar a vossa vida, vocês podem ser felizes depois disso, mas eu duvido que uma parte de uma mãe ou de um pai que perca um filho não vá com ele também e que fique esse buraco e esse vazio e essa dor gigantesca que eu nem consigo imaginar para sempre. Portanto, ter filhos e querer ter filhos é ter noção de que isto é um risco que pode acontecer, infelizmente pode acontecer com qualquer pessoa, com namorados, com amigos, com mães, com pais, com filhos, com irmãos. Mas eu sinto que, eu não tenho irmãos, não é? Eu sinto que os amores maiores, para além do Ricardo, que eu tenho na minha vida, são o Ricardo e a minha mãe, não é? Então tentar imaginar
a morte deles é algo que me destruiria completamente e seria muito, 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 muito horrível. Mas imaginar o Duarte de repente já não estar cá e acontecer-lhe alguma coisa, é que eu quase que nem consigo sentir tristeza, porque é uma coisa que me parece ser ainda tão maior que isso, que é abstrato para mim. E eu espero que seja abstrato para sempre, que eu nunca saiba o que é isso. Mas eu no outro dia vi, lá está um TikTok também. Isto para quem diz que não gosta de conteúdo rápido, de repente está tipo a citar imensos TikToks, mas pronto. Um TikTok de uma mãe, não é? De uma criadora de conteúdo do TikTok, bastante conhecida, cuja filha de 15 anos tinha morrido no dia anterior. Então é ela a dar a notícia aos seguidores, a chorar copiosamente, mas era um choro que vinha do centro do mundo, eu não sei explicar, e uma mãe que sabe o que é amar um filho, não é? Olhar para outra mãe que perdeu o seu e tentar pôr-se no lugar dela é uma coisa desconcertante e assustadora e impossível, não é? E aquilo mexeu muito comigo porque toda a gente que já assistiu a mães a receberem notícias de filhos que morreram, toda a gente diz que é um som que nunca mais se esquece. O som do desespero de uma mãe ou de um pai que perdeu um filho é algo que não se explica e que não se repete noutro tipo de sensações. Então, ter um filho é aquela frase clichê, ter um filho é de repente vocês terem o vosso coração fora do vosso corpo e saber que se acontece alguma coisa de mal com aquela pessoa, o vosso coração vai com ela. E o vosso coração dói mais ainda do que dói... É aquela coisa de se o vosso filho se aleija, dói-vos muito mais a vocês do que a eles. E ter filhos e ter noção disso é viver com a noção desse risco para sempre. E é muito assustador, muito claustrofóbico, e eu percebo o porquê de haver pessoas que, por essa razão, não queiram arriscar-se a ter filhos e sentir esse tipo de amor, que é um amor tão diferente. Quando às vezes perguntam, por exemplo, é uma pergunta super cruel de se fazer, by the way, gostas mais do Ricardo ou gostas mais do Duarte? É que é uma pergunta, primeiro, super cruel de se fazer e é que é um tipo de amor tão diferente que nem dá para comparar. É como vos perguntarem se preferem, sei lá, tiramisu ou dar um mergulho no mar. São as duas coisas tão boas e tão diferentes que não são comparáveis. São tipo prazeres diferentes, gostos diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes. E eu sinto muito isso com o tipo de amor que eu sinto pelo Duarte e pelo Ricardo, percebem? O amor pelo Duarte é uma coisa muito instintiva, uma coisa animal, uma coisa de proteção absoluta e de amor... amor... Ai, como é que se diz? Não é incomparável. Ai, odeio quando me esqueço de palavras. Um amor que, independentemente de tudo, eu acho que nunca vai deixar de existir. Eu acho que mesmo que o Duarte, espero que não, se torne uma pessoa super desagradável e chato e mau, vai haver sempre uma parte de mim, ou toda a parte de mim, que vai continuar a gostar dele. Enquanto que um amor que se sente por um namorado, por um marido, por um parceiro, é um amor gigante, que vocês já sentem que podem acontecer coisas que podem quebrar essa ligação, não é? Mas, por exemplo, se tudo correr bem, é com o Ricardo que eu vou passar o resto da minha vida. E eu com o Duarte sei que em determinado momento os nossos caminhos se vão separar. Claro que vamos manter contacto, né? Se tudo correr bem, vamos continuar a fazer parte da vida um do outro, mas chega uma altura em que ele vai ter e construir a sua própria vida. Vai sair de casa, vai ter eventualmente o seu marido ou a sua mulher, ou sei lá o que é que ele vai gostar, de quem é que ele vai gostar, mas há de construir a sua própria vida separada da minha, enquanto que com
com o Ricardo, é com ele que eu sei que quero construir o meu futuro. Percebem esta diferença? E estas coisas têm pesos diferentes e não têm de ser comparados. Acho que é muito cruel quando nos fazem estas perguntas, ter que pôr este tipo de amores num pódio. E claro que se tivessem os dois para salvar de um penhasco, o meu instinto natural, o meu instinto animal iria correr para o Duarte, percebem? Porque é uma coisa que vem das vísceras, não sei explicar. Mas pronto, isto de repente não estava à espera que este episódio fosse tão profundo e sentimental e dramático. Mas isto tudo para vos dizer que há muita coisa na maternidade que é muito bela, muito bonita, muito romantizada, mas que tudo tem o seu revés, não é? Tipo, é aquela coisa de todas as moedas têm duas faces, né? A cara e a coroa. E eu sinto que nisto é igual e só o simples facto, não entrando nestas questões mais dramáticas de mortes ou de perdas ou não sei o quê, só o facto de vocês terem de lidar com a vossa própria mudança, e que foi com isso que eu me debati durante o primeiro ano de maternidade, em que eu tive numa depressão pós-parto, é lidar com a parte nova da vossa personalidade que surgiu e com as partes da vossa personalidade antiga que mudaram. Por exemplo, um exemplo pode parecer super parvo, mas eu sempre amei o inverno, sempre, toda a minha vida eu gostava quando ficava frio, eu amo chuva, amo trovoada, amo dias cinzentos. Também gosto muito do sol, mas gosto muito de dias cinzentos também. E eu nunca pensei duas vezes quando me perguntavam qual é a tua estação do ano favorita. Inverno, logo. E eu sempre detestei o verão porque é bué de calor, eu lido muito mal com o calor. Não sei explicar, eu sinto mesmo mal, tenho muitas quebras de tensão, dou 3 passos na rua e já estou a morrer. E eu nunca gostei do verão. Estou com bem soluço, desculpem. Mas de repente, eu dei por mim, foi semana passada, estava a organizar umas fotografias para mandar imprimir o álbum, que eu agora todos os anos quero fazer um álbum do ano que passou, e estava a organizar essas fotografias e de repente, né, estive a mexer nas fotografias do verão passado e fiquei com umas saudades gigantes do verão, e já há muito tempo que estou desejosa que o inverno acabe e que o frio passe. Porquê? Porque de repente, o que antes para mim era um dia fixe e confortável, que era estar a chover lá fora e eu estar em casa a ver um filme, ou mesmo a passear-me de carro, a ver a chuva pela cidade, agora tenho uma criança de 2 anos. E o ano passado tinha 1 ano, não é? Então, um dia cinzento a chover significa que temos que ficar fechados em casa, super aborrecidos, a tentar entretê-lo com 1001 coisas, e é muito mais difícil do que num dia de sol, ir passear a algures, ir à praia. Nós fomos à praia imensas vezes o ano passado, porque era super fácil do tempo passar rápido, porque ele estava entretido com a areia, com as conchas, com ver o mar, com isto, com aquilo, e de repente nós tínhamos chegado lá e já se tinham passado 2 ou 3 horas e nós nem tínhamos dado por elas, enquanto que quando temos que ficar fechados em casa, o tempo é super pastoso e parece que o dia não acaba nunca. Então, de repente, eu dou por mim a gostar muito mais do calor, muito mais do bom tempo, muito mais da primavera e do verão do que do inverno, que sempre foi algo que eu adorei e sempre foi quase como uma parte da minha personalidade. Ao fim de 3 semanas de verão, eu já estava desejosa que ele acabasse. E com o inverno era ao contrário, demorava muito tempo até eu começar a ficar farta. E eu sinto que agora que sou mãe é ao contrário, ou seja, demoro só mesmo no fim do verão passado é que eu comecei a ficar farta, e para aí ao fim de um mês e meio de frio eu já estava a desejar que acabasse. Então é assim, em coisas aparentemente simples como esta, que a nossa personalidade, a nossa forma de ver o mundo vai mudando, e às vezes lidar com isso e lá está, utilizar outra vez esta expressão, fazer o luto da pessoa que nós éramos antes, às vezes não é tão fácil quanto parece. E agora fala-se mais sobre essas questões, mas eu sinto que não se fala tanto quanto
seria necessário. Mas pronto, olhem. Vamos passar à rubrica do amor e ódio de estimação, que nada tem a ver com nenhum dos temas que eu acabei de falar durante estes 45 minutos. Eu falo bué, eu não me calo. Ai meu Deus, credo. Então, vamos começar pelo amor de estimação, que é mais rápido e direto, que é ver um novo rebento, um novo bebé numa planta. Vocês sabem que eu amo plantas e... Imaginem, eu gosto muito de plantas, mas eu não tenho aquela paciência para pesquisar sobre cada planta e ter um conhecimento gigantesco de saber que tipo de terra é que tenho que usar, quando é que tenho que fertilizar, como é que se pode ou como é que se propaga. Tipo, eu não sei essas coisas, eu trato das minhas plantas muito por intuição. Claro que já fui aprendendo certas coisas simples para melhorar, não é, a sobrevivência das minhas plantas e não é muito comum eu deixar plantas morrer. Mas acontece, não é? Há plantas que eu deixo morrer, a minha casa hoje, a casa onde eu moro, é muito difícil de manter plantas porque não tem muita luz, percebem? Então eu acho que nunca deixei morrer tantas plantas como desde que moro aqui, justamente por causa disso. Tipo, não há muita luz, é um ambiente difícil de manter plantas vivas, porque depois, tipo, eu quero ter plantas pela casa toda. Mas, por exemplo, na minha sala, eu só tenho uma parte da sala com luz. Então, eu não vou pôr as plantas todas daquele lado e deixar o resto vazio. Não faz sentido. Então, tenho que andar a tentar perceber que tipos de plantas é que suportam mais sombra e outras não. Enfim. Mas, quando de repente surge um broto, como eu disse ontem ao Ricardo, um rebento, um bebezinho novo de uma planta, é sinal de que eu estou a fazer as coisas bem, de que ela está feliz e está a desenvolver, e é tão fixe, porque depois aparece aquela coisinha pequenina e todos os dias está maior e de repente a folha abre-se e desenrola-se e é uma sensação mesmo boa, eu adoro. Já no ódio de estimação, nada tem a ver, mas é falar ao telefone e receber chamadas no geral. Eu não sei explicar a ansiedade que me dá sempre que eu ouço o meu telefone a tocar. Principalmente, claro que se for a minha mãe ou o Ricardo, eu atendo feliz da vida e gosto de falar com eles ao telefone. Mas são das únicas pessoas que eu não me importo de falar. Porque mesmo amigos próximos, como... Eu sinto que a nossa geração, tipo, quem nasceu nos anos 90, a partir dos anos 90 para a frente... habituámos-nos muito a falar por escrito, por causa das mensagens, do MSN, dos chats, não sei do quê. Então habituámos-nos muito a falar por escrito e eu sinto que a maior parte das pessoas da minha idade, mais ou menos, não gosta de falar ao telefone. Não sei explicar, é uma pressão bem grande. Ao mesmo tempo que não deveria se sentir pressão, porque não estamos a ver a pessoa, não é? Tipo, ao vivo vocês têm, sei lá, que ter uma cara simpática, sorrir... Enfim, ou se forem antipáticos, têm logo a resposta visual, tipo, da reação da pessoa que está à vossa frente. Supostamente por telefone essa parte deveria ser um bocadinho mais fácil porque vocês não têm que encarar a pessoa. Mas algo nisso, algo de não ver a pessoa, intimida-me bué. Eu não sei explicar. Odeio mesmo receber chamadas, odeio falar ao telefone. Odeio. Portanto, se gostam de mim, mandem-me mensagens. Eu expresso-me primeiro que tudo muito melhor por escrito do que a falar. E depois é mais prático porque pode não me dar jeito no momento em que recebo a chamada e se for por escrito eu respondo quando me der jeito. Então pronto, olhem, odeio falar ao telefone. Passando então para a recomendação desta semana, é o filme que eu vi ontem, fui ver ao cinema, que se chama Espíritos de Inisherin. Espíritos de Inisherin. Eu não sei como é que se diz este nome. Eu juro, aconselho muito, muito este filme. Há muito tempo que eu não via um filme que mexesse tanto comigo e foi um tipo de mexer diferente, porque... eu emocionei muitas vezes, mas nunca foi aquele emocionar de me dar vontade de chorar, percebem? E eu sou muito chorona, portanto, o filme mexeu com sentimentos meus muito diferentes daqueles a que eu estou acostumada. O tema do filme, o ritmo do filme, o ambiente do filme, a música, era tudo muito específico e muito diferente. E eu quando saí do filme, primeiro os atores todos são muito bons, as personagens são muito fortes,
e tem momentos muito desconcertantes ou desengraçados, mas o filme é todo muito... Para mim foi um filme muito profundo, e eu quando saí da sala de cinema tinha muito... A sensação que eu tinha era que me tinham dado um murro no estômago e tinha um nó na garganta, e não sabia bem explicar porquê. Mas foi um filme daqueles que vocês saem da sala de cinema e demora algum tempo até conseguirem sair daquele mundo, estão a perceber? E eu adoro quando isso acontece. Agora, quando um filme é envolvente ao ponto de vocês não se conseguirem desligar automaticamente assim que os créditos começam. Portanto, aconselho muito a ver. Ele está nomeado para os Oscars e muito merecidamente. Espíritos de Inisherin. Portanto, aqui fica a minha recomendação. Curiosidade da semana aleatória é... Eu fiquei super estupefacta. Eu sinto que a maior parte das curiosidades com que eu fico estupefacta tem quase sempre a ver com animais. Mas pronto, é o que é. Sabiam que, como aquelas enciclopédias de crianças, existem cerca de 10 mil trilhões de formigas no mundo? Primeiro que tudo, eu nem sei quanto é que são 10 mil trilhões. Eu fui ver e 1 trilhão tem 12 zeros. Portanto, fazer 1 trilhão vezes 10 mil é uma quantidade de zeros tão estúpida que eu nem compreendo. Portanto, vamos passar essa parte à frente. E se conseguíssemos pôr todas as formigas que existem no mundo numa balança, o seu peso seria igual ou superior ao peso de todos os humanos vivos neste momento. Vocês sabem quanto é que pesa uma formiga? Eu não, mas sei que é muito leve. Leve ao ponto de vocês às vezes nem se aperceberem que elas estão em cima de vocês. Portanto, desculpem, a quantidade de formigas que são precisas existir para ter o mesmo peso que todas as pessoas... é absurdo e o meu cérebro explode. Pronto. Pergunta da semana, e eu vou tentar ser o mais sucinta possível para isto não se prolongar demasiado. E a pergunta é: se o mundo de repente se curasse, entre aspas, da poluição, continuarias com o teu lifestyle? Eu achei esta pergunta muito interessante, porque nunca tinha parado para pensar sobre isso. E eu acho que a resposta é sim, porque eu acho sempre que nós devemos fazer o melhor possível para termos o menor impacto possível. Até porque a população mundial tem tendência a crescer continuamente nos próximos anos, séculos, ou o tempo em que nós conseguirmos cá ficar e existir. Ou seja, a nossa população não vai diminuir, tem tendência, é exponencial, vai aumentar sempre. Ou seja, só por essa questão, nós temos que ter atenção a que o mundo e os recursos não aumentam, enquanto que a quantidade de pessoas sim. Portanto, temos que tentar ter o mínimo, mesmo que a poluição desaparecesse, ter o mínimo impacto possível para necessitar do menor número, da menor quantidade de recursos possível. Portanto, só por aí eu acho que continuaria sempre com a mentalidade que tenho desde criança, que é tentar fazer o melhor que eu consigo, reciclar, poupar água. Depois, mais tarde, surgiu a questão toda de comer ou não carne, que é algo que eu não faço há muitos anos e que tem um impacto gigante. E se vocês querem diminuir o vosso impacto no mundo, é das formas mais rápidas e diretas de o conseguir: diminuir o consumo de carne e de produtos de origem animal. Mas pronto, mas não nego que, sabendo que a poluição tinha sido magicamente limpa e tinha desaparecido, provavelmente eu relaxava ligeiramente em certas coisas, o que se calhar está completamente errado, porque se toda a gente o fizesse, provavelmente a poluição voltava. Mas estou a ser completamente honesta, eu neste momento sinto uma pressão muito grande para ser, entre muitas aspas, perfeita, porque sei que as coisas estão muito más, percebem? Então há aquela cagufa, aquele medinho das coisas piorarem e nós sentirmos que somos responsáveis e agentes proativos para poder ou não contribuir para isso. Portanto, sabendo que essa parte do problema desapareceria, se calhar de vez em quando eu iria relaxar. Mas pronto, olha, esta é a resposta. Não vou desenvolver mais, porque depois eu não me calo e já estamos com quase 1 hora de episódio e eu ainda tenho de falar sobre nada. Afinal, não precisava ter apressado as coisas.
Mas pronto, olha, basicamente é isto, na questão toda do lifestyle. Por exemplo, uma coisa que eu sinto, e por isso é que eu acho bem importante a falarmos sobre a questão de o exigirmos a perfeição das pessoas é muito cruel e muito errado e muito injusto, porque os contextos são muito diferentes e eu sempre, não sempre, mas há muito tempo que tenho noção disso, não é? E principalmente desde que fui mãe, lá está, mais uma mudança neste paradigma que é estar viva. Eu tenho noção de que desde que sou mãe tenho um impacto muito maior no mundo. Não só por ter acrescentado mais uma pessoa, não é? Mas tirando mesmo essa parte. Como o meu tempo é muito mais limitado, eu acabo por exemplo, em termos da alimentação, eu acabo por recorrer muito mais a pré-feitos, a coisas embaladas, faço muito mais lixo agora do que fazia antes do Duarte existir, porque a minha disponibilidade, quer temporal, quer mental, é muito inferior à que eu tinha antes. Eu podia comprava grão, coisas a granel, punha a demolhar, cozia, era um bocado indiferente o tempo que eu demorava a fazer essas coisas, porque eu tinha esse tempo. Agora não, eu trabalho o dia todo, às 4h30 tenho de ir buscar o Duarte, ainda tenho que fazer o jantar, portanto eu não tenho tempo, nem vontade, nem pachorra, vou ser completamente honesta, para fazer esse tipo de coisas. Claro que me esforço noutras tantas. Nós não comemos carne, animais cá em casa. O Duarte, apesar de ser pequenino e de estar o dia todo na escola, a ter uma alimentação vegetariana na escola. Não compramos muita roupa, muita tralha. Ou seja, somos muito alertas em grande parte da nossa vida e do nosso estilo de vida, mas, por exemplo, na questão da alimentação, eu sinto que estamos muito piores. Não só na qualidade da alimentação, o que é muito mau tendo em conta que temos uma criança. Eu sinto que com o Duarte nós esforçamos muito e ele tem uma alimentação quase sempre equilibrada e saudável cá em casa, mas, por exemplo, com os almoços, em que sou eu e o Ricardo, nós descuramos um bocadinho. E não só nessa questão, mas na questão toda do lixo que passámos a fazer, que é muito mais do que fazíamos antes, porque estamos cansados e compramos coisas já feitas e congeladas e não sei o quê. Então, por exemplo, o nosso balde de lixo do plástico enche-se muito mais rápido agora do que antes, e é uma coisa que me incomoda muito, mas ao mesmo tempo há alturas da nossa vida em que nós temos que escolher as nossas batalhas, por isso é que é tão importante toda a gente fazer o melhor que consegue para uns compensarem os outros, percebem? E pronto, é isto, olha. Vamos parar por aqui, porque isto tem pano para mangas. Deixem-me nos comentários ou mandem mensagem no Instagram sobre temas ou coisas que gostavam de ouvir ou de que eu falasse ou de saber a minha opinião, tanto coisas mais superficiais como coisas mais sérias e profundas, porque hoje, por exemplo, acabei por encarrilar e falar foi tudo sobre o mesmo tema da maternidade, mas sobre várias coisas, mas eu estava bué perdida sobre o que iria falar. Há momentos da vida em que eu perco todas as ideias de temas para falar aqui. Por isso, se me puderem ajudar nessa tarefa, eu agradeço imenso. E pronto, estamos feitos por hoje, por esta semana. Espero que tenham gostado e que voltem para a semana para mais. Um grande beijinho. Tchau, tchau.